que eu passava em um caminho, e no meio deste caminho tinha muitas vidas lá na frente. Só que para eu chegar até aquelas vidas que estavam lá na frente, tinha alguns obstáculos. Tinha algumas pessoas que falavam comigo: você não pode ir até aquelas pessoas. E eu falei: por que eu não posso ir até aquelas pessoas? Porque você precisa receber a unção de Deus para poder você ir. O que Deus estava falando comigo naquele sonho, que nós não podemos ser testemunhas do Senhor de qualquer maneira. Nós não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer forma. Temos que ser revestidos da unção de Deus. E quando eu vi o tema da festividade, quando eu cheguei aqui ontem, que eu vi este tema, jovens cheios de fogo, poder e unção, eu pude entender a visão que Deus estava me dando quando eu estava dormindo. Porque sem o fogo, sem o poder e sem a unção, ninguém pode fazer nada na obra do Senhor. Então nesta noite aqui tem fogo, tem poder e tem unção. Quem precisa de fogo, quem precisa de poder e quem precisa de unção, o segredo nesta noite é adorar ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 49. Glórias a Deus. Aleluia, maravilhoso Deus. Aleluia. Lucas, terceiro evangelho da Bíblia. Vamos encontrar, amém ou amém? Diz assim a palavra do Senhor: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Jesus falando: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora vamos para Atos dos Apóstolos. Depois de João, do quarto evangelho, vem Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo de número 3 e de número 4, que é o tema dessa festividade. Glória a Deus, aleluia. Eu quero já externar minha alegria e minha gratidão a Deus pelos jovens, pelo Léo, pela Jaque, por me honrar de estar ministrando aqui nesta noite. E eu libero da parte de Deus dupla honra sobre a vida de vocês. Amém, em nome de Jesus. E fique tranquilo, Léo e Jaque, porque Deus vai mostrar a vocês como um Gideão. Deus está levantando os 300. Vocês derribarem. Amém? Eu libero esta palavra profética nesta noite. Os 300 estão chegando. Se prepare para pastorear 300 em nome de Jesus. Aleluias. Diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Oremos a Deus. Altíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, nós já te adoramos. A primeira parte foi para o Senhor, e a segunda parte é para nós, que seremos ministrados através do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra. Por isso nós queremos colocar totalmente as nossas mentes cativas no Teu altar, Senhor, e que nem o arrebatador de mente, nem o roubador de alegria venha tirar a atenção de cada um de nós que aqui estamos, e que possamos ser cheios da unção, do poder e da glória do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Podemos tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Queridos, eu acho interessante o doutor Lucas, escrevendo o seu evangelho, mais especificamente no capítulo 24, quando ele descreve
sobre os discípulos de Jesus, sobre aqueles varões galileus. E a Bíblia vai dizer que ele, descrevendo o seu evangelho, ele descreve no versículo 49 que era necessário que eles permanecessem em Jerusalém. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Deus tinha uma promessa que estava liberada sobre a vida deles, mas a promessa ela não ia cumprir no tempo deles. A promessa ela ia se cumprir no tempo certo de Deus. E Deus ele tem uma promessa para cada um de nós que aqui estamos nesta noite, mas nós precisamos permanecer onde Deus nos colocou. A Bíblia vai dizer que falou para eles esperarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então eles precisariam continuar em Jerusalém. Mas a Bíblia vai descrever no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e no versículo de número 14, que diz assim: todos estes perseveraram unanimemente na oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A Bíblia vai dizer que estavam eles esperando, mas não estava esperando todos aqueles a qual o Senhor lhe tinha feito promessa. E provo para você que a Bíblia vai dizer no Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 15: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. A promessa era para 500, mas 380 não souberam esperar a promessa de Deus. A promessa de Deus, ela ainda está de pé nesta noite, sobre a minha e sobre a sua vida, mas o segredo é permanecer em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que 120 esperaram a promessa na posição que Deus o colocou. Se você tem promessa na tua vida, eu quero te dizer, para a promessa se cumprir, precisa estar de pé e na posição e no lugar que Deus colocou. Não pode sair. Eles estavam esperando a promessa. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e me eis testemunha, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. As promessas que eles iriam receber não era uma promessa qualquer, era uma capacitação do Espírito Santo para eles trabalharem na obra de Deus. E esta unção que nós estamos buscando aqui nesta noite não é simplesmente para amanhã chegarmos e dizermos: ah, estamos com a unção, estamos com a presença, mas é simplesmente para nós trabalharmos na obra do Senhor, porque a Bíblia vai dizer que a seara ela está pronta, mas poucos são os ceifeiros. E Deus está levantando a juventude, Deus está levantando esta igreja, Deus está levantando você que está aqui nesta noite para fazer uma grande obra. Eu estava estudando em casa um pouco sobre fogo, poder e unção. E eu estava estudando, escrevi algumas coisas, que o significado de fogo é chama quente e luz que queima. Então o fogo ele é uma chama quente e luz que queima. Pastor, por que os irmãos galileus receberam fogo de Deus? Porque o fogo de Deus iria queimar tudo aquilo que não prestava, toda a carnalidade. O fogo viria para purificá-los e para enchê-los da unção e da autoridade de Deus. E nesta noite tem fogo de Deus aqui neste lugar para
Deus. Aí eu fui para Levítico capítulo 6, que vai descrever a lei do holocausto, do versículo 8 até o versículo de número 13. E lá vai dizer que para ter fogo no altar, precisa de algum tipo de manutenção para o fogo de Deus permanecer aceso sobre o altar. A Bíblia vai dizer em Levítico capítulo 6, a partir do versículo 8, que para manter o fogo de Deus aceso, precisa se fazer manutenção no altar. Fala para o teu irmão, precisa-se fazer manutenção no altar. Aí ela vai descrever que o sacerdote, todos os dias pela manhã, ele precisava vestir uma veste de linho, ele precisava tirar a cinza que queimou do altar a noite inteira, precisava vestir uma outra roupa, arrancar a cinza que estava ao altar e levar para fora do arraial. O que eu aprendo aqui na revelação deste texto, que muitas vezes nós, como altar de Deus, para manter o fogo de Deus aceso em nós, precisamos fazer algum tipo de manutenção. E muitas vezes nós precisamos tirar a cinza que está querendo apagar o fogo de Deus. E o que é cinza, pastor Ezequiel? Cinza simboliza o pecado que muitas vezes está impedindo o fogo de Deus de manter aceso. E outra coisa para manter o fogo aceso, precisa de combustível. Em Levítico 6 vai dizer que precisa de lenha no altar. Então eu e você, como altar de Deus, nós precisamos colocar lenha sobre o altar. E a lenha aqui para nós pode se representar a oração. A oração é que mantém o fogo de Deus aceso. Quem não ora não tem lenha, quem não ora não tem fogo sobre o altar. Precisamos ter uma vida de oração. E a oração não pode ser qualquer oração. Tem 3 tipos de lenha. Tem outras mais, mas eu vou falar só 3. Existe a lenha verde, que se você colocar ela sobre o altar, não pega fogo, só dá fumaça. Tem a lenha podre, que se você colocar no altar, rapidinho ela se desfaz. E tem a lenha seca, que se você colocar no fogo, ela queima, vira brasa e o fogo permanece aceso sobre o altar. Eu não sei qual tipo de lenha que está sobre o teu altar nessa noite, mas se for lenha verde, se for lenha podre, começa a tirar nessa noite e começa a colocar lenha seca, porque o fogo de Deus vai pegar, vai pegar e vai pegar. Então o fogo significa chama quente, e luz que queima. E poder, pastor, poder significa capacitação, direito, forma ou autoridade de se fazer ou realizar algo ou tomar atitudes. Para ter fogo, precisa ter lenha. Para ter poder, precisa ter fogo. Porque se não tiver fogo, não tem poder. O poder está ligado ao fogo. Mas por que? Vou te explicar. Não sei se os irmãos observaram, por esses dias na Europa, houve-se grandes queimadas, e muitas vidas foram ceifadas, muitas florestas destruídas. Sabe por quê? Porque o fogo tem poder. E trazendo